Você tem fé? Hoje eu vou falar de um homem que tinha tanta fé a ponto de acreditar que não precisaria que Jesus fosse até a casa dele, bastava que ele falasse ou desse uma ordem ou uma palavra que fosse e o seu servo seria curado. Vamos ler o texto bíblico em Lucas capítulo 7, versículos do 1 ao 10. O título desse texto diz: Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade, de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Eu quero destacar o versículo 7, a parte B, que diz: mas dize uma palavra e o meu servo será curado. O centurião, como era chamado um oficial romano, né, que comandava 100 soldados. Esse homem teve tremenda fé em Jesus, um exemplo para o povo de Deus. Ele confiou que apenas uma palavra de Jesus seria suficiente para curar o servo dele, e foi o que aconteceu. Você crê em Jesus dessa maneira? Para onde você corre quando tem problemas? E no seu dia a dia, você confia a sua vida e as situações que você enfrenta, sejam grandes ou pequenas, ao Senhor? Ou tenta resolver as coisas do seu jeito? Será que o servo do centurião teria sido curado se aquele homem não tivesse procurado Jesus? É claro que não. Como é difícil viver uma fé assim. Mas quanto mais cedo aprendermos a confiar no Senhor Jesus, mais cedo experimentaremos coisas maravilhosas de Deus em nossa vida. Um dos segredos é seguir o exemplo do homem que procurou Jesus para que ele curasse o seu filho. Tem uma passagem que fala sobre isso. Jesus perguntou se ele cria e ele respondeu: creio, mas me ajude a ter mais fé ainda. Essa passagem ela está lá no livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Precisamos pedir mais fé, e principalmente quando a coisa está complicada. Somos seres humanos e não precisamos ser super-heróis, sem falhas, imbatíveis. Pelo contrário, ainda temos falhas, e isso inclui falta de fé. Mas podemos aprender, podemos melhorar, e o Senhor também nos ajuda nisso, se formos sinceros diante dele, claro.
Eu e você precisamos aprender a ter mais fé, a ter mais fé em Jesus Cristo e a verdadeiramente confiar os nossos problemas a Ele. E assim conheceremos cada vez mais a Deus e a sua palavra. Outra coisa que é muito importante é não se achar autossuficiente e rejeitar toda e qualquer ajuda, inclusive a de Deus. Cuidado para não ser dominado pelo orgulho e sofrer desnecessariamente. A gente precisa lembrar que Deus usa pessoas para nos ajudar. Eu tenho muitas experiências e testemunhos sobre isso. Eu louvo e agradeço a Deus, porque diversas vezes Ele preparou pessoas maravilhosas, que foram bênçãos na minha vida. Foram claramente respostas de Deus naquele momento que eu precisava. Outra coisa, nunca se esqueça que Deus é Deus em todas as situações e que não existem impossíveis para Ele. Creia que de todo o seu coração, com todo o seu sentimento e de todo o seu entendimento. Fé é crer no sobrenatural, no impossível, naquilo que os seus olhos não estão vendo. É acreditar que mesmo que não exista, Deus vai trazer a existência para poder te abençoar. Então, para finalizar, eu te recomendo: aprenda a ter fé e experimente o poder de Deus na sua vida. Você vai se surpreender, eu te garanto. E aí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, se você quiser, deixe também seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.